aos Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. Vamos ler até o versículo 17. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 17. Quem não achou pode ler ali, né? Junto com os irmãos. Dona Márcia, por gentileza, você segura essa Bíblia aqui, ó. A senhora me dá essa aí, por favor, tá? Obrigado. Eu vou ler nessa. Pode deixar essa aqui. Leve esse aqui. Obrigado. Tem dois agora, viu? Eu falei para vocês que eu tenho. Eu falei que eu tenho. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Posso ler? Junto com os irmãos, está ali a esposa digníssima do Amaro. Muito feliz pela sua presença. Deus abençoe. Muito bom. Missionária, né? Missionária está aí. Glória a Deus. Irmã missionária. Está aqui a outra jovem também. É a segunda vez aqui, né? Não é isso? É a terceira? Foi? Agora você está na sua igreja. Bem-vinda, tá? Deus abençoe. Obrigado por isso. Glória a Deus. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 11. Todo mundo achou? Bonitinho. Diz assim. Gálatas 6, versículo 11. Glória a Deus. Vejam com que, aqui a minha tradução é um pouco diferente, acho que deve estar ali igual, né? Tá não. Vamos lá. Vou ler aqui, tá? Acompanha lá. Diz assim: vejam com que letras grandes lhe escrevo, de próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem, desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criatura. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Senhor Deus, aqui estamos na tua presença, meu Pai, coisa linda. Como o Senhor tem falado nesse lugar, basta a gente estar atento para ouvir o Senhor falar. Às vezes ficamos esperando a hora da pregação. Eu vou lá porque o pregador vai falar algo de Deus para mim. E o Senhor já vem falando faz tempo. Basta a gente estar atento ao que Ele tem proposto para nós nessa manhã. Meu Deus, que o Senhor seja glorificado, Pai. Visita o pregador, trabalha na estrutura dele, emocional, a estrutura, meu Pai amado, espiritual. Abençoe a tua igreja com essa palavra. Jesus, cuida das coisas, meu Pai, que estão fora do lugar, que o Senhor possa colocar tudo no seu devido lugar nessa manhã, através da tua palavra, que nós sejamos muito abençoados, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a cruz de Cristo, né? É bem propício para hoje. O culto está com esse tema, né? O culto está com esse tema, né? A cruz de Cristo. Eu vi um vídeo ontem, irmão, sobre isso aí. Não tem como não chorar. Acho que mandei para a Bianca ontem. Eu mandei no zap, Bianca. Você não viu não, está lá no zap, depois você dá uma olhada. Muito emocionante, né? As pessoas com a venda nos olhos e levam essas pessoas num quarto. Aí lá está Jesus, né? O rapaz, uma figura, né? Todo ensanguentado assim, né?
coroa. Quando a pessoa tira a venda que olha, irmão. Você vê a reação das pessoas são diferentes. Umas se prostram aos pés dele chorando, outras escondem o rosto. É muito interessante. Essa figura também, esse filme, esse legado aí que foi colocado hoje aí. Eu fico me perguntando, eu comento com as pessoas lá onde eu trabalho, eu comento, quando entra o assunto, eu fico me perguntando, Fábio, irmãos, eu falo de mim, tá? O que a gente está fazendo, já que a gente sabe de tudo isso? O que a gente está fazendo, irmão? Mediante essa grandeza, esse sacrifício da cruz de Cristo. Esse sofrimento que ele passou, o que a gente está fazendo? Não é verdade? A gente fica tão assim, devedor. Paulo, certa feita, ele falou, olha, Jesus, a cruz de Cristo nos constrange. A gente fica constrangido, irmão. É ou não é? A gente olha para a nossa pequenez, para a nossa dificuldade, nossos emaranhados, e olhamos para o sacrifício. O sacrifício que abrange, né, toda a eternidade. E não foi fácil para ele. Quando a gente vê aquela oração ali no vídeo, é basicamente aquilo mesmo. Ele não encarou aquilo dando risada, não. Eu vou encarar dando risada porque eu sou filho de Deus. Não. Se você ler Hebreus capítulo 4, você vai ver ele chorando, dizendo, Pai, olha, ele orou para que Deus livrasse ele do medo da morte. E diz o texto, e ele foi atendido. Jesus também estava com medo ali, irmão. Medo da morte, medo dos pregos, medo das chicotadas. Por isso que ele fala, Pai, se der para me livrar desse negócio, me livra. Mas todavia seja feita a tua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz de Cristo, a cruz em si, era destinada, irmão, a cruz era destinada aos piores malfeitores da época. Existia na época vários tipos de execução. Enforcamento, banho de óleo quente, afogamento. Mas quando o cara era muito perigoso, Ana, ele era colocado numa cruz. A cruz era destinada ao pior tipo de criminoso da época. Quando o cara Isaac era muito perigoso, de alta periculosidade, ele era colocado na cruz. Eu não sei se você já viu lá no texto, Jesus ele está onde? Bem no meio, não é? De um lado tem um malfeitor, do outro, é isso? E ele está onde? Quem passava na rua falava, o do meio é o pior. Por isso que ele está no meio lá. Oh, aleluia. Ele foi contado com os transgressores. Isaías falou isso. No capítulo 53, versículo 12 de Isaías. Ele fala que ele foi contado com os transgressores. Ele foi, colocado como se fosse um transgressor. E ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi levado para o matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Agostinho de Hipona, Rafael gosta dessas coisas, né? Ele disse o seguinte, que a morte de cruz era a pior das mortes e a mais intolerável. Era o pior, era a pior sentença, era o pior jeito de morrer, era na cruz. Só que tinha um problema com os judeus. O cara que era maldito ou pendurado, ele não podia ficar até de noite lá na cruz. Ele tinha que ser tirado. Mas quem ia ligar para o corpo de Jesus? É ou não é? Mas a Bíblia diz que José de Arimateia, um cara da alta sociedade, que era crente e escondido. Tem crente que é assim, meu, ele é escondido. Ninguém sabe que ele é crente. No trabalho, você é crente? Hoje tem um ano que eu te conheço, eu não sei se tu é crente. Tem crente que ele é escondido, ele não fala, ele não se abre, ele não denuncia, ele não alarma nada de quem ele é, a identidade dele. Porque José de Arimateia fazia parte do Sinédrio, e ele tinha medo de ser mandado embora. Mas a Bíblia diz que ele tomou coragem, Rafael. Ele foi até Pilatos e falou, Senhor, eu quero tirar o corpo de Jesus da cruz. Tomou coragem, porque tem que ter coragem. Aí Pilatos falou, mas ele já morreu? Aí perguntou para o soldado, ele já morreu? Sim, ele foi o primeiro a morrer. Que hora que foi que ele morreu? 3 da tarde. Fiquei surpreso agora, mas já morreu? Mas a Bíblia diz que ele não morreu. Ele entregou-se à morte. Ele diz que a morte não tem poder sobre ele. A morte não tinha poder sobre ele, mas ele se entregou.
Ele falou, esse mandamento eu recebi do meu pai. Eu tenho poder para dar a vida e poder para tomar de volta. 3 da tarde ele morreu. Eu pergunto por quê? Porque 3 da tarde era o sacrifício do cordeiro. Ele não podia morrer 3h30, nem 2h30. Tinha que ser 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, Danilo, ele rendeu o espírito ao pai. Ele falou, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, adormeceu. Eu não sei você. Sexta-feira eu fui para casa, mais cedo, Deus falou, vá para casa. E eu querendo ganhar dinheiro, né? Feriado. Mas está tudo fechado. Eu digo, eu queria ganhar um dinheirinho a mais, né? Sexta-feira. E Deus falou, vá para casa. E aquela agonia, aquela perturbação no meu peito. Eu falei, eu tenho que ir para casa. E Deus falou aqui, vá para casa que eu quero dar livramento. E eu tive 2 livramentos, um sexta e um sábado, irmão. De destruir o carro completamente. Aí hoje amanheci só agradecendo a Deus. Aí cheguei em casa, minha filha, pai, o senhor está em casa, irmão, é raro eu estar em casa 9 horas da noite na sexta-feira. Eu chego 1 da manhã, 2. Minha filha Rafaela, pai, você está em casa? Eu digo, estou. Vem aqui fazer uma oração, pai, pelo meu filho. Eu falei, estou indo aí. O que Deus faz, né, irmão? Coisa linda, né? A gente é tão resistente ao que Deus manda a gente fazer, irmão. A gente fica lutando contra Deus. E deu dois grandes livramentos, irmão, de sexta e sábado. Foi meu Deus, era para me acabar mesmo, destruir tudo. E o que nós estamos fazendo, meu, mediante essa morte de cruz? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? A gente acha que servir a Jesus é só vir no domingo. Não é isso? Domingo a gente vai lá e manda ver. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Que a gente vem no domingo. Tem gente que nem no domingo consegue vir. Mas não se resume só isso. Eu tenho dito que a igreja é a cereja do bolo. Isso aqui é só a cereja do bolo. Não é, missionária? Tem algo mais, irmão, por trás. Tem algo mais profundo. Deus, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Que coisa, irmão. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Tem alguém aqui com o nome escrito no livro da vida? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Os da terra, porque nós somos do céu. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Olha a colocação. Não é que o nome estava lá e foi apagado. Presta atenção. Nunca foi escrito no livro da vida, o nome. Do Cordeiro que foi morto desde a criação. Desde da fundação do mundo. Que coisa tremenda, irmão. Então quando Deus falou, haja luz, Deus já estava sabendo, ó filho, você vai ter que morrer pelo Amaro, viu? Para o Amaro ter o nome no livro da vida, você vai ter que morrer lá. Desde a fundação, já está prefigurado, era uma figura. E no decorrer do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, você vai vendo do Gênesis a Apocalipse, lá em Números, no capítulo 21, versículo 4, a Bíblia diz que o povo começou a ficar impaciente no meio do caminho. Irmão, é triste quando o crente, quando o ser humano perde a paciência. Perde a paciência dentro de casa, perde a paciência no serviço, a gente chuta tudo e manda, né, vai embora e cai fora e vai quebrando tudo. Quando a gente perde a paciência, a gente perde a bênção. E o povo perdeu a paciência no meio do caminho. E quando a gente perde a paciência, a gente começa a falar o que não deve. Sim ou não? E a gente faz comentários e chama também quem está impaciente. Tu está impaciente? Vem aqui que eu quero trocar ideia. Tu também está? Vem cá, trocar ideia. Eu tô aqui já, tô por aqui já estou aqui já. Para mim já deu, já está até aqui. Perdeu a paciência.
E quando perde a paciência, a Bíblia diz que quando o povo perdeu a paciência, pode ir descorrendo o texto, sabia? Quando o povo perdeu a paciência, Deus mandou serpentes abrasadoras no meio do deserto. Serpentes afogueadas. Eu não sei o termo de fogo ou serpentes abrasadoras, eu não sei se eram de fogos. Talvez a mordida dela causava muita febre. E as cobras começaram a morder o povo, irmão, no meio do deserto. E o povo começou a ter febre e morreu o povo. Aí o povo correu até Moisés e falou: Moisés, eu quero falar um negócio para você. A gente falou mal de você e de Deus. Desculpa aí. Ora a Deus para Deus tirar essas cobras daqui do meio. Moisés foi lá, orou a Deus. Só que Deus não tirou as cobras. As cobras continuaram ali. Aí Deus fala para Moisés: pega uns metais aí de cobre, de bronze, faz uma serpente de bronze e põe numa haste e pendura num local. E há de ser que todo aquele que for mordido pela cobra, ele vai lá onde está a serpente de metal, ele vai olhar para ela e vai ser curado. Eu fico imaginando o cara na tenda a 5 quilômetros, foi mordido lá, e agora? Tu tem que ir lá, 5 quilômetros. Não dá para trazer a serpente aqui não, a cobra de metal? Não, tu tem que ir lá. Fala para ele aí, tu tem que ir lá. Tu tem que ir lá, tu vai ter que se deslocar do local, do lugar. E quando o povo olhava para a serpente, era curado, irmão. Aquela serpente de metal é uma figura de Cristo. Lá em João, no capítulo 12, versículo 32 e 33, Jesus ele começa a falar: olha, quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. Dizendo assim, ele queria dizer o tipo de morte que ele iria encarar. Ele iria ser levantado da terra numa cruz, e todo aquele que olhou para aquele sacrifício da cruz, a cobra não teve poder sobre ele, o veneno foi inutilizado. Olhando para Jesus, meu irmão. Por isso que nós temos que olhar para Ele. Tem muito veneno, irmão, que vem no nosso caminho, no nosso coração, na nossa mente. Tem muita droga, muita coisa espiritual que vem e vem acabando com a nossa fé, mas nós precisamos estar com os olhos postos em Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: agora pois que já estamos tão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. Agora a gente fica perdendo tempo, irmão. Tem um hino lá que a gente cantava junto com a Vânia e o Danilo, do Diante do Trono. Eu gosto muito daquela frase. Eu não tenho tempo a perder, irmão. Com o quê que ele fala? Com ressentimento. Perdendo tempo, irmão. Mas isso é uma questão para o próximo tópico. Perdendo tempo com ressentimento, não pode. Olha para Jesus. Pedro andando sobre as águas, quando ele tirou a vista, parou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. Parou de olhar para Jesus, começa a afundar. Continue andando e olhando para Jesus. Vai vir afronta, vai vir luta, vai vir dificuldade. Continue olhando para Jesus. Primeiras Coríntios 1, 23, o Paulo vai dizer o seguinte: olha, a cruz de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E o 24 diz o seguinte: mas para nós que somos crentes, é o poder de Deus. Mas para os que foram chamados, cadê os que foram chamados, irmão? Cadê o chamado, irmão? Tanto diademense como suzanense, pernambucano, sei lá, de qualquer classe. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Existem N benefícios da cruz. Eu vou trazer só 3, tá? Para a gente fechar a conta aqui. Tem até um hino que diz assim, ó: você não vai saber canto tocar ele não. Vai não. Mas ele diz assim. Já vem um ré para ver.
Eu não sei o que ele viu. Se vira aí. Em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é. Cadê o coral, irmão? O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o quê? Tá desafinado. Primeiro benefício da cruz, irmãos. Jesus resolveu o problema do pecado. Lá na lei, na tenda de Moisés, o sacerdote tinha que fazer sacrifício toda hora. O Fábio pecava, aí ele trazia um cordeiro. Danilo era mais rico, trazia logo um boi. Aí comparava o cordeiro do Fábio e o boi do Danilo. Olha, a minha oferta é maior, entende? A oferta de um era, e o outro era bem pobrezinho, levava o quê? Um pombinho. Mas Deus perdoava os três da mesma forma. Então o sacerdote toda hora estava fazendo sacrifício naquele templo, naquela barraca lá de Moisés, da tenda do encontro. Então Hebreus capítulo 10, versículo 4 vai dizer que Jesus resolveu essa questão de uma vez por toda. Olha só, 10 e 4 de Hebreus. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Aí, irmão, é muito sangue derramado dos animais, mas o pecador saía de lá com a consciência pesada ainda. Então o Fábio chegava com o seu cordeiro, aí o Fábio punhava a mão na cabeça do cordeiro, e o Fábio degolava o cordeiro, e o pecado do Fábio, simbolicamente, passava para o cordeiro. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer, não pode ficar sem morte, tem que morrer alguém, e que morra o cordeiro. E o Fábio saía ileso de lá, mas a consciência do Fábio estava lá. Não estou sentindo leveza, o peso continua aqui. Então quando Cristo morreu, Ele tirou essa consciência pesada, irmão, que a gente tinha do pecado. A gente está liberto, a gente está livre, irmão, do pecado. O pecado não manda mais em nós, porque Cristo morreu na cruz e nos livrou de toda a culpa, irmão, que foi destinada para a nossa vida. Ele resolveu a questão do pecado, a problemática do pecado foi resolvida. E o versículo 12 do capítulo 10, eu achei interessante essa colocação. Jane, olha, os nossos pais, Hebreus 10, versículo 12, o nosso texto 10, obrigado. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer o único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, Ele se assentou à direita de Deus. Eu achei interessante isso aqui, porque os sacerdotes lá no tempo de Moisés não tinha cadeira no templo, lá não tinha cadeira para sentar-se não, ele tinha que trabalhar direto, porque os pecados do povo eram constantes. Só que quando Jesus sentou-se, está dizendo o seguinte, está resolvido o problema, não tem mais sacrifício, não precisa de mais sacrifício, o sacrifício que eu fiz é único e eterno, louvado seja o nome do Senhor. Outro dia eu falei para um jovem lá na empresa que eu trabalhava, eu falei, aí, eu estava dirigindo, ele falou, pastor, vai devagar, viu? Vai devagar, para não bater o carro e morrer. Ele falou, eu falei, mas se morrer é bom, filho. Não é para a glória. Aleluia. Ele, pastor, mas como assim? O senhor não pode falar que está salvo. Eu digo, eu posso. Só eu posso falar. Você não pode falar por mim, mas eu posso falar por mim. Porque eu acredito no sacrifício de Cristo. Eu acredito que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar esse pecador miserável. Se eu não acredito, irmão, que Jesus morreu por mim e eu estou salvo, o que é que eu estou fazendo aqui, irmão? O que é que eu estou fazendo aqui? Ei, como disse Paulo, se ele não morreu e não ressuscitou, vamos comer, vamos beber, tomar cerveja, tomar cachaça e amanhã a gente morre. Mas ele morreu, irmão, e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, eu me agarro nesse sacrifício. Pecados para ir para o inferno, eu estou cheio, irmão. Eu estava fazendo uma oração outro tempo aí, quando era novo na fé, eu, Edinaldo e o Eduardo, na aula de teologia. Irmão, a gente era mais crente, a gente ia estudar teologia, chegava meia hora antes na sala de aula, a gente ficava lá na igreja que a gente ia estudar, ficava meia hora orando, irmão. Era mais crente a gente. E eles racharam, irmão. Eu comecei a orar, falei, Deus,
Os pecados que eu cometi hoje já são suficientes para eu ir para o inferno, Deus. E eles rindo de mim do lado. Eu novo na fé. Os pecados que você cometeu hoje, pastor, mas acordei agora, hoje, já é o suficiente para te levar para o inferno. Mas Jesus, morreu na cruz do Calvário, irmão, para você e eu não irmos para o inferno. Segundo, para a gente tomar o café daqui a pouco, da Giovana. Ele me livrou da morte eterna, irmão. Irmão, nós estávamos destinados à ira futura. Nós estávamos destinados à morte eterna. Nós iríamos queimar lá no inferno. Mas ele, irmão, o Efésios capítulo 2, versículo 4, diz que ele é rico. Ele é rico. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia. Tem outro texto que diz que ele é tão rico, que ele falou assim, eu não vou usar dinheiro para comprar não. Nem ouro nem prata. Eu sou muito rico. Eu não vou usar dinheiro não. Eu vou usar sangue para comprar. Ele usou sangue, irmão, para comprar a gente, irmão. Derramou a última gota de sangue, tanto é que saiu água e sangue dele. Para comprar um camarada esquisito como eu, irmão, e você. Nem você se suporta quando você olha no espelho. E Deus olha para nós, eu amo vocês demais. Eu mostrei o meu amor na cruz do Calvário, capítulo 4 da primeira carta de João, versículo 9, se não falha a memória, ele fala. E foi assim que Deus amou, que Deus provou o seu amor. Mandando seu filho morrer na cruz do Calvário por nós. Às vezes nem seu marido suporta você. Nem sua mulher suporta você. Nem seu filho suporta você. Nem você mesmo se suporta. Aí você começa a se rejeitar. Eu não sou ninguém, não sou nada, não valho nada. Aí Deus fala, olha para a cruz. Olha a extensão, olha o tamanho do amor que foi acreditado ali por você. Você é muito especial, irmão. Você é a joia rara, a menina dos olhos de Deus. Pastor, é verdade. E ele provou isso dando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Como é que diz ali? Ele enviou seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Tem mais um, Via? Nisto consiste o amor de Deus. O amor, não em que nós tenhamos amado, mas a Deus, amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos pecados da gente. Qual que é aquela nota que tu achou? Era Ré? Não, mas você não achou eu não, eu cantei outra nota. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não achou não, né? Se vira. Ele nos livrou da morte eterna. Romanos 5 e 6. Romanos 5 e 6, irmão, é uma prova de amor. Porque é assim, irmão. Você fazer o bem para quem te faz o bem é muito fácil, é ou não é? Você emprestar para quem te empresta não é fácil? Você ajudar quem te ajudou não é legal? É fácil. Mas olha só. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos ou pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Sabe o que é isso? Deus não esperou um ato de bondade seu não e meu não, para poder morrer na cruz. Vou esperar ver se ele faz alguma coisa boa para morrer por... Não. Sendo nós ainda miseráveis, sendo nós ainda blasfemadores, sendo nós ainda pecadores, Cristo veio e morreu pelos ímpios, por nós. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou.
quão grande é, eu sou falho e Ele é. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o quê? Cadê o coro, irmão? Eu só quero adorar, por isso, meu Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 11 e versículo 12. Irmão, isso aqui é só para a gente ter. A gente precisa pregar isso aqui, ó. Porque o mundo está se findando e a gente está meio iludido nessa terra. A gente precisa pregar isso, ó. Então eles ouviram uma alta voz. Eu falei 11, é 14, né, filha? Desculpa, tá? 14, 11 e 12, tá? Apocalipse 14, 11 e 12, tá? Obrigado. E a fumaça do seu tormento de tais, a fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem para aqueles que recebem a marca do seu nome. Manda mais um. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem em Jesus. A fumaça do tormento das tais pessoas sobe para todo sempre. Sabe o que isso quer dizer? Que lá, no ranger de dentes, o fogo nunca vai se apagar. Você vai olhar de longe e vai ver sempre uma fumaça subindo, eternamente. Não haverá descanso, hora de descanso, hora de almoço. Um minuto de paz não vai ter. Não haverá. Para os que receberam a marca da besta. E para aqueles que beijaram a imagem da besta. Não haverá descanso nem de dia e nem de noite. Vai ser tormento eterno para todos sempre. Irmão, uma dorzinha de cabeça a gente já cai no anador, né, no dipirona, né, uma dorzinha já vai no sancil. Agora imagina eternamente tormento. É isso, foi disso que Jesus nos livrou, da morte eterna. Isso aqui é a figura lá da porta do monturo de Jerusalém. Havia um lixão. Se você for ali no Lara, ou ali na Sapopemba ali atrás, você vai ver o lixão e toda hora está subindo uma fumaça do lixão. E lá em Jerusalém tinha a porta do monturo, onde queimava-se os lixos. Tudo que não prestava, tudo que era ruim, tudo que era podre, passava pela porta do monturo e era queimado lá fora. E ali o fogo estava sempre aceso. É a linguagem de figura que ele está usando. Que tudo quanto não presta, irmão, que não foi reconhecido por Deus, que não aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, vai queimar eternamente. Pastor, essa é a mensagem de domingo. Irmão, a gente foi livre desta ira, desse fardo pesado. Nós já estamos com o nome escrito no livro da vida, irmão. A trombeta vai tocar, irmão, no abrir e fechar de olho, pode ser hoje. Você está pensando em comer um chocolate, um ovo de Páscoa, e de repente Jesus volta hoje. Pensou? Quanto ovo de Páscoa vai ficar aí hoje, se Jesus voltar hoje? Em casa não, que lá não tem. Mas na Vanessa está cheio. Os bacalhau, irmão, ovo de Páscoa. Vai ficar tudo. Ficar tudo aí. E você, caso você ficar, você passa lá na Vanessa, pega. Não. Terceiro sacrifício para a gente fechar aqui a régua aqui, ó. Terceiro benefício da cruz. Irmão, a gente foi perdoado com a cruz de Cristo. A gente foi perdoado, irmão. Pastor, mas eu pequei, eu peco. Irmão, a gente foi perdoado, irmão. Sabe o pecado que iria nos levar para a morte eterna? A gente foi perdoado ali. Jesus lá na cruz, quando os soldados estavam jogando, lançando sorte embaixo da cruz lá, as pessoas passavam, meneavam a cabeça e diziam: cadê, ó? Falou que era de Deus, está aí sofrendo. Por que não desce da cruz? E ele calado, irmão.
Aí o ladrão da esquerda, não sei, o da direita, começou a falar: ei, ajuda nós também, tu não é o Messias, o Cristo, desce da cruz e ajuda nós. Jesus ficou calado, irmão. E eu aprendi essa semana, irmão, que Jesus não atende a murmuração. Crente murmurador, irmão, quando ele pede algo para Deus, Deus não atende, porque é colocando Jesus na parede, é imprensando Jesus. Eu quero, me dá, cadê a promessa? Ele não atende, ele fica calado, irmão. Mas o da direita começou: rapaz, cala a boca. Quem é você, rapaz? Nós merecemos estar aqui nessa cruz, mas esse aí nada fez. Ele não fez nada, esse homem é justo. Eu fico imaginando o malfeitor, o que se arrependeu, falou: Senhor. Aí Jesus responde, irmão: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde, irmão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não atende, irmão, murmurador. Crente que anda com a palavra de murmuração na boca, tudo está azedo, tudo está ruim, tudo está quente. Ele não atende a oração desse crente não, irmão. Ele pode fazer campanha, pode subir monte, descer monte, pode fazer jejum, pode fazer consagração, ele não vai atender. Mas aquele que reconhece, através daquele sangue ali, daquela cruz de pregos, aquela coroa de espinhos, reconhece que ali existe um Senhor e Salvador, ele vai atender as orações desse crente. Segundo as Coríntios 5,19, eu gosto muito disso aqui, irmão. Que devia ser. Tá alto, né? Mesmo assim, ele me abraçou. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Irmão, você quer reconciliar com a pessoa? Olha o segredo aí. Não vai reconciliar apontando os defeitos, impondo as transgressões. Olha, eu vou te perdoar, mas tu sabe o que tu fez. Oxe. Olha, eu te perdoo, mas jure que nunca mais. Quem é tu, rapaz? Tu peca contra Deus todo dia. É ou não é? Irmão, se a gente quiser realmente reconciliar, irmão, quem fica apontando os defeitos, não quer reconciliação não, quer apontar os defeitos. Mas a Bíblia diz que Deus não levou em conta as transgressões. Deus falou assim: não quero nem ver essas transgressões aí, não quero nem ver. Eu quero reconciliar, vamos apagar esse negócio aí, eu quero ver não. O Salmo 103, versículo 10, que minha esposa leu aqui. Você leu 103, você leu, não foi? Pronto, eu falei para o Rafael. Versículo 10. Olha só o que diz. Ou seja, está ali ainda, eu estou muito apressado, né? 103, 10, irmão. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Irmão, isso é amor, irmão, isso é amor. E a gente fala que a gente tem amor não. A gente ama não, eu amo. Tu ama só os teus, tu ama só a tua comida, tu ama só a tua casa. Mas pisa no teu pé, tu não ama não, tu ama. Nessa manhã é amanhã de abrir esse leque, irmão. Abrir esse departamento do amor, não olhando, não retribuindo. A dona Márcia me magoou, mas eu vou pegar. Não vou não, está perdoado em nome de Jesus. Irmão, cada um tem sua linha de pensamento. Cada um tem sua linha de pensamento e as duas estão, vamos dizer assim, basicamente certas. Os pregadores falam, os grandes pregadores, e a gente segue eles, eu sigo muitos. Irmão, você pode perdoar, não precisa comer junto mais não. Eu não acredito nesse perdão não. Eu não acredito nesse perdão, eu não acredito. Tu perdoa, mas não come mais junto, eu não acredito nisso. Olha, tu perdoar, mas não vem na minha casa mais não, tá? Não acredito nesse perdão.
Jesus come conosco todo dia, irmão. Nós ferimos Ele, nós magoamos Ele, mas Ele nos perdoou, assim como Cristo vos perdoou, assim perdoais também. Vai comer junto novamente, sim. Vai abraçar de novo, sim. E se magoar de novo, perdoa de novo. E se magoar de novo, perdoa de novo. E se magoar de novo, perdoa de novo. Porque o perdão está em você. No outro está a essência de magoar, mas em você está o perdão. Aleluia! Cadê, irmão? Cadê eles? Nossa querida Elisângela veio aqui domingo, né? Ela se sentiu muito bem, irmão. Falei, pastor, parece que eu nunca saí de lá, pastor. Eu digo, mas você nunca saiu. Deus mandou você ir embora não, você que foi. Tem que é assim, né? Ele vai embora, não, Deus ainda põe Deus no meio. Eu fico imaginando Deus falando, anjo, olha só, está falando que eu mandei. Eu fico imaginando Deus falando assim, não, já deu meu tempo. Deus, o quê? Que tempo que deu, irmão? Deus falando, anjo, tu viu lá? Como é que está lá a terra? Aí eu falei para ela, tu nunca saiu daqui, mulher. Tu é dessa igreja. Teu marido é dessa igreja, se sentiram bem. Já quer ajudar na reforma da igreja aqui, ó. Oxê. Cadê? Bora. Eu não sei, é menor, né? Por isso que não entrava, é verdade. E em mim não entendo porque me amou. Faz essa oração. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu merecia? O que eu merecia era morrer. Mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Você vai fazer o que aqui hoje? Não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Vai. Aleluia! Glória a Deus! É coisa linda, irmão. Se alegre, você foi perdoado nessa manhã. O Pedro, certa feita, em Mateus 18, versículos 1 a seguir, ele falou assim: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o irmão? Aí Pedro falou, Pedro pergunta, porque tem crente que é ansioso, né? Tem crente que é ansioso. Ele pergunta e ele mesmo responde. Tem crente que não espera, tem crente que é assim, né? Ele não espera o outro responder, não. Ele faz a pergunta, mas ele também já responde. Para se adiantar. Aí ele falou, até 7 vezes? Porque os judeus, os rabinos, os mestres da época, tinham em mente, perdoar até 3 vezes já está bom demais. Passou dos 3 já é lapada. Aí Pedro, se valendo disso, falou assim, até 7, ó. Pedro querendo ser melhor que os rabinos. Até 7? Aí Jesus falou, Simão, Pedro, eu te digo que não só 7, mas 70 vezes 7. 490 no mínimo. Ou seja, está dizendo o seguinte, perdoar sempre, irmão. Porque esse como é que fala? É um louvor, é louvor a Deus perdoar. É uma essência boa perdoar. Está em você. Ah, mas o outro está chato, deixa ele chato para lá. Perdoa você, porque se você não perdoa, o fardo está com você. O problema está com você, está te magoando, está te destruindo, está trazendo enfermidade, a pressão está subindo, pressão alta, é diabetes, não estou enxergando direito o olho, ficando cego, é tudo falta de perdão. Mas nessa manhã, irmão, libera o perdão nessa manhã, para você ser curado em nome de Jesus. Eu só peço perdão se vier para mim. Se não vier também eu não perdoo.
Não é assim? Aí Mateus 5:23, se não falha a memória. Quando você for lá cantar na CAP, quando você for pregar na CAP, se for oferecer uma oferta a Deus, e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa, não faz nada não, deixa a tua oferta ali. Vai até teu irmão. Me perdoe, eu magoei você, rapaz. Me perdoe. Você perdoa? Ô glória, agora eu vou pregar, agora eu vou cantar, agora eu vou oferecer a minha oferta, agora o fogo vai descer. Miqueias vai dizer, não vou arriscar o texto, capítulo 7, se você achar, você põe. Vai dizer que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. O Salmo 103 vai falar isso também, né? Versículo 10, 11 e 12. Põe o 12, o 13 e o 14, Bia, por favor, do Salmo 103. O Salmo 103, versículo 11 a seguir, 12 a seguir, por favor. Você crê que Deus está tratando nessa manhã, irmão? Trazendo leveza para a sua vida? Para a nossa vida. Irmão, porque a gente é ruim, irmão. Irmão, a gente é ruim. A gente está rindo hoje com a pessoa, amanhã já está arretado. É, não é? A gente é ruim demais, mas é difícil de lidar, gente, irmão. Povo ruim, irmão. E Deus amou um povo ruim, irmão, morreu por nós. O preço foi muito alto porque a gente é muito ruim. Bom é Deus, bom é o Espírito Santo, e Ele está aqui dessa manhã dizendo: eu te perdoo, porque eu te amo, eu te amo. Como os céus se elevam acima da terra. Irmão, dá para medir a distância da terra para o céu? Os caras falam e dizem que a terra tem 300 milhões, não sei de quê. Eu não sei como é que ele faz isso. Diz que o sol está bilhões de milhões de milhões. Eu não sei como é que faz isso aí, essa temática aí. Mas assim como o céu está distante da terra, assim é grande o seu amor com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Quero fechar aqui com Colossenses capítulo 2 de Colossenses. Eu te aconselho, irmão, leia essas cartas de Paulo, irmão. São cartas de 4 capítulos, 5 capítulos, 6. Tu lê em 10 minutos. Dá uma lida nessas cartas, irmão, para o nosso enriquecimento, para recebermos poder. Colossenses 2, 2:13. Obrigado, Bia. Glória a Deus. Quero encerrar com isso aqui. E a gente vai fazer uma oração aqui, viu? Depois dessa mensagem aqui, tá? Vai fazer uma oração. Tem hoje, né? Tá. Daqui a pouquinho. Quando vocês estavam mortos. Irmão, a gente estava morto, irmão. A gente estava morto. A gente estava mortinho da Silva. Eu não sei o que você fazia, irmão, lá no mundão. O Amário já contou parte do processo dele para mim, o Estevão também. Eu não sei o que você fazia lá, irmão. Qual que era as falcatruas que você fazia, irmão? A gente estava morto, irmão. Mortinho, achando que estava vivo. Vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês. Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas. Deus nos perdoou de todas as transgressões. Não deixou nenhuma para lá. Às vezes a gente parcela, né? Vou perdoar isso aqui.
Isso aqui foi muito... Isso aqui não dá. Isso aqui eu consigo. Deus tem que me ajudar muito. Por isso que os discípulos falaram. Quando Jesus falou sobre o perdão, eles falaram assim: então aumenta a fé. Aumenta a fé da gente. Porque eu não suporto lá a Vânia, eu não suporto lá o Deco, eu não suporto a Jane. Aumenta a minha fé então. Aí Jesus falou assim: não é questão de mais fé ou menos fé, muita fé ou pouca fé, não é a questão. A questão é ter fé. Porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: sai daí e lança-te ali, e ele vai. Manda mais um. E cancelou a escrita de dívida. Irmão, achei interessante isso aqui, irmão. Em algumas traduções vai dizer: Deus riscou. Sabe um processo que você tem na justiça? Sabe um processo, Maneide, que você tem um processo e aí não pode rasurar? Eu achei interessante isso aqui, irmão. Se você rasurar, você vai no cartório e fala: não, tá errado, não é? Ele manda você voltar e fazer outro. Está dizendo aí que Jesus riscou. Ele cancelou aquilo que estava para nos destruir. Ele cancelou. De que forma? Sujou de sangue. Então ficou ilegível as letras das acusações de Satanás. Ele riscou, rasurou. Isso aqui está anulado, não vale mais nada. Porque eu comprei com sangue. Eu derramei meu sangue. Isso aqui não está valendo mais nada. O inimigo não tem mais poder na sua vida. Ele não tem mais poder na sua vida. Porque foi rasurado, foi cancelado, foi riscado a cédula que nos era contrária. E despojando das potestades, cravou na cruz do Calvário. Oh! Tem mais um. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Fique sobre os pés, por gentileza. Não vou chamar você aqui na frente. À medida que a gente vai vivendo na fé, Deus vai dando algumas estratégias. E a gente precisa entender essas estratégias. Isso serve para o pastor, para os obreiros. Outro dia a gente chamou o pessoal aqui na frente. Aí Deus falou comigo: por que você chamou eles lá na frente? Eu não estou lá com eles? Então eu falei assim: então, amém. Se quiser vir, né? Você vem. Mas Deus aí vai encontrar você aí, está aí, ó, com você aí. Está do seu lado aí. Essa nave da igreja não é tão grande que Deus não possa te achar. Hã? Libere perdão nessa manhã, irmão. Deixa essa pessoa ir embora do seu coração. Não aprisione mais não. Libera essa pessoa. Porque quando a gente não libera, não perdoa, eu estou mantendo do meu lado uma pessoa que está me fazendo aspas mal. E meu coração está sendo triturado e mastigado e destruído. Libera essa pessoa nessa manhã, em oração. Alivia esse fardo. Você não pode carregar nem você, imagina mais um com você. Faz essa oração aí. Pede para o Senhor abrir as trancas, as amarras, os laços. Pede para o Senhor mudar esse coração, essa natureza, que mantém mais o ódio do que o amor. Eu falei para uma cliente lá na Uber, eu falei: olha moça, às vezes tem cliente aqui que chega e só falta nos bater. Bate a porta com toda a força que tem. E nos xinga. Eu falei para ela assim: sabe, eu tenho 16 mil clientes que eu já levei. 16 mil em 5 anos. Se teve 10 que deu BO, foi muito. 15.900 e alguma coisa, tudo gente boa. Falei para ela: eu prefiro rir.
Eu prefiro me alegrar com o cliente, dar risada junto, comer junto, dar risada. Faça o mesmo. Adote esse espírito na sua vida nessa manhã. Manda embora o peso, manda embora a transgressão, manda embora a amarração, manda embora esse peso, esse fardo que está inutilizando a sua vida cristã. Faça isso nessa manhã. Faça a sua oração comigo. Ore a Deus aí. Faça a sua oração. Peça a ajuda de Deus. Você já foi perdoado. Você já foi tratado. Você já foi ajudado, já foi limpo. O Senhor já nos limpou nessa manhã. Fomos curados nessa manhã pela cruz de Cristo. A cruz nos perdoou, a cruz nos deu graça. A cruz resolveu o problema do pecado. A cruz nos livrou da morte eterna. Faz a tua oração nessa manhã de agradecimento. Você tem casa, você tem família, você tem saúde. Você tem a salvação. Se a gente morrer hoje, é certeza que a glória nos espera. Isso é motivo de se alegrar na presença de Deus. Se alegre com essas virtudes, com essas glórias que estão sobre a nossa vida. Se isso, faz a tua oração. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo amor. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim, Ele tão grande é. Eu sou frágil, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer. Aleluia. Mas Ele me prometeu o céu. Vai! Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Vai! Eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Vem para cá, Giovana. Segura um pouquinho, a gente vai orar aqui pela Manuzinha e Amaro, vem cá, Amaro. Vamos orar por você, meu querido. Glória a Deus. Vem para cá. A Flávia também, né? Não já foi não, a Flávia? Não? Hã? Mirelle também? Oxi, é o que agora? Vem pra cá, Amaro. Vem pra cá, Amaro, sobe aqui.